vamos prosseguir com as exposições, ouvindo o Dr. Ubiratã de Paula Santos, médico da Divisão de Doenças Respiratórias do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP, que falará pela Associação Brasileira de Expostos ao Amianto e pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Registrei há pouco a presença do deputado Marcos Martins, e o deputado foi autor do projeto que desagou na lei que está sendo impugnada neste processo, a Lei 12.684/2007 do Estado de São Paulo. Com a palavra o expositor. Bom, boa tarde a todos. Agradecer o convite ao ministro Marco Aurélio, cumprimentar a ministra Rosa Weber, e vou conversar um pouco com vocês sobre o tema objeto desta audiência. Bom, eu não tenho conflito de interesse, não recebo recurso nem da indústria do amianto, nem da indústria que substitui os produtos do amianto. O meu conflito de interesse, ao longo de 30 e poucos anos, são ao verificar semanalmente e mensalmente inúmeros casos de trabalhadores que adoecem por terem trabalhado ou trabalhar com amianto, e você ter uma certa impotência de ver o problema resolvido quando existem soluções para tanto. O amianto é um velho conhecido. Essa discussão, ela está posta, claro, a gente entende as razões, mas não são de natureza médico-científicas. Nós conhecemos os malefícios do amianto há mais de um século. As primeiras descrições de fibrose é do início do século passado, de câncer de pulmão em 1935. O primeiro estudo de corte publicado foi em 1955 na Inglaterra por Richard Doll. Desde 73, 77 até esse ano, 2002, a IARC classifica o amianto, todas as suas formas e fibras, como cancerígeno, ou seja, a cada reunião do comitê de especialistas da IARC em Lyon, nas sucessivas avaliações de trabalhos publicados na literatura, vem se reforçando que todas as fibras fazem mal e não, pelo contrário, desclassificando tal ou qual fibra. Portanto, a cada tentativa da indústria e dos seus defensores de trabalhar diferentemente a crisotila é um amianto, e a crisotila brasileira é igual a qualquer outra, faz tanto mal quanto as utilizadas do mundo todo. As doenças já foram aqui comentadas. Acho que o nosso representante da Fundacen, do Ministério do Trabalho, destacou bem. Uma fibra, um produto, um fator de risco causando várias doenças. Não são poucas aqueles fatores de risco que causam tantas doenças. Talvez a fome, a desnutrição, possa causar muitas doenças, tanto quanto, eventualmente, o desemprego, tá certo? Que tem suas consequências diversas, entre eles a própria fome, etc. Isso aqui é um exemplo do que a gente chama de placa pleural. É uma fibrose, isso aqui são as costelas de um indivíduo com placa pleural, e vocês notam essas coisas brancas são fibrose provocada quando o amianto cai inalado pelo nariz ou pela boca, cai no pulmão, vai até a superfície, cai na pleura e forma essas placas fibróticas. E à direita, uma radiografia de um trabalhador com asbestose. O que é? Uma fibrose, que é uma cicatrização, um endurecimento do pulmão que leva à insuficiência respiratória. Esse é o mesotelioma. Vocês notam do pulmão esquerdo, vocês percebem que ele tem uma parte branca embaixo, porque o tumor que acomete a pleura vai encarcerando o pulmão e a pessoa morre por insuficiência respiratória, além da dor intensa que geralmente acompanha estas situações. E à direita uma peça. Esse aqui é de um paciente. É de um paciente nosso, mostrando o que o mesotelioma faz. Ele acomete toda a pleura
encarcerada pelo pulmão, por isso que ele vai construindo e fechando o pulmão, elevando a chamada insuficiência respiratória e, consequentemente, morte. Nós falamos do amianto. Qual a diferenciação principal? Primeiro, ele está associado com um dos cânceres mais prevalentes que acontece no mundo, que é o câncer de pulmão. E um dos cânceres que mais mata, aliás, é o câncer de maior mortalidade no mundo. O maior câncer incidente no mundo é de mama, na mulher em geral, e de próstata em segundo lugar. Mas o que mais mata é o câncer de pulmão no mundo todo. Então, nós estamos falando de um fator de risco que incide sobre uma doença altamente incidente e altamente letal. Portanto, qualquer variação de risco tem um impacto significativo. Nós temos dados aí de 2008. A estimativa de câncer de pulmão para 2008 foi cerca no mundo todo. Nós temos 7 bilhões de habitantes na Terra, aproximadamente, e tivemos 1.600.000 casos de... Se a gente quisesse fazer diagnóstico com tomografia de tórax, nós teríamos que fazer pelo menos 4.000 radiografias de tórax para diagnosticar um câncer de pulmão, apesar de ser bem incidentes. Portanto, isso mostra a dificuldade de fazer alguns estudos com um número inferior de exames assim realizados. Bom, por que o amianto faz mal? É uma fibra mineral inalável. Eu sei que é uma fibra que está na natureza, assim como o ouro, como o diamante, e como o homem que veio lá do Homo sapiens, Neandertal, e evoluiu e chegamos aqui. E, portanto, adquirimos conhecimento exatamente para poder enfrentar essa situação. O pulmão nosso, até 1700, o homem basicamente morreu de quê? Guerra e peste. A penicilina foi testada no Churchill na Segunda Guerra Mundial. Então, todo mundo, grandes sábios do mundo, viveu sem antibióticos. Portanto, o nosso corpo ele tem uma capacidade grande de se defender contra a infecção. E uma capacidade pobre, não é desprezível, mas é pobre em comparação com a infecção, de se defender contra coisas que nós tomamos contato em massa após a Revolução Industrial. Na escala de tempo, são 300 anos contra 150.000 anos. Portanto, eu tomo uma vacina, me protejo contra a gripe ou contra a poliomielite. Isso não acontece. Eu não tenho vacina para monóxido de carbono, para fibra de amianto, para outras coisas químicas que o nosso corpo não deu tempo e nem dará de se criar um mecanismo de defesa com relação a essas a novidade, porque até então, no Império Romano, o grego tinha poeira, é óbvio, mas não era o contato das grandes cidades como nós temos hoje. Então, isso é um problema. Então, o que acontece com o pulmão? Ele mastiga a fibra de amianto, pensando que é uma bactéria, que é um vírus, que é um fungo. E não é. Ele não consegue destruir aquilo. E, por propriedades da fibra, ele, ao mastigar, produz inflamação e se autodestrói. Dá fibrose no pulmão e vai modificando o pulmão a ponto de dar alguns tipos de câncer, como, por exemplo, o câncer de pulmão e o câncer de pleura, conhecido como mesotelioma. Não vou pular esse esquema, que está detalhado. Ele explica basicamente o que significa o contato com a fibra. Por todas essas razões e trabalhos experimentais em humanos, é que a IARC considera, a revisão recente foi publicada esse ano, que todos os tipos de fibras são cancerígenas para o homem. Eu acho que, como eu disse no começo, a cada pesquisa feita, nós reforçamos que todas elas têm implicações. Existe uma discussão técnica, eu acho que, pelo que eu vi no programa, na próxima sexta-feira, talvez isso apareça. A crisotira, ela não dá doença porque a fibra é curta, ou porque ela se dissolve depois que ela é inalada, ela não tem biopersistência, enfim. Esses trabalhos e a resolução do EARC, que analisa o conjunto dos trabalhos publicados na literatura de boa qualidade, mostra que para câncer de pulmão,
parece que as fibras longas têm um pouco mais de risco. Para mesotelioma, isso não tem. Tá certo? O amianto crisotila é o amianto usado no mundo, 90% do amianto usado até hoje, nos últimos 100 anos, é desta variedade. Seria estranho supor que 10%, 5% das outras variedades fosse a única causa das doenças, ou a causa das doenças, e não este tipo de amianto. E o que corrobora para isso? Em vários países onde houve a cessação do seu uso há 30, 40 anos, cessação dos anfibólios e continua a usar a crisotila, a mortalidade por doenças asbesto relacionada continuou e continua aumentando. É por isso que ele considera esta fibra IARC cancerígena para o homem. Quando você analisa tecidos de paciente com mesotelioma e câncer de pulmão, você encontra essa fibra, portanto, é falácia experimental que ela não tem biopersistência. Vocês vão ver aqui jogo de slides pirotécnicos, provavelmente na sexta-feira que vem, mostrando que ela se dissolve. Ela dissolve em microfibrilha, você acha na microscopia eletrônica, como, por exemplo, esse trabalho de um hospital de Nova York, no grupo de Nova York, analisando 168 casos de mesotelioma, olhou os tecidos desses de pulmão, do mesotélio, de 4.820 pulmões, e comparou com 4.820 pulmões. O que ele encontrou? Ele encontrou que, primeiro, a maior parte das fibras presentes no tumor mesotelioma tem menor que 5 micras, que são fibras nem medidas, nem consideradas para fim de medição de risco. Por exemplo, não foram medidas nos estudos aqui referidos, porque elas não fazem. Dizem que essas fibras não representam risco por ser pequenas. E a maioria das fibras encontradas era da variedade de crisotila. Esse trabalho publicado em 2012, aqui nesse segundo slide é só um extrato de alguns casos, vocês notem o que foi encontrado por grama de tecido em indivíduos com mesotelioma, vocês encontram todas as fibras e em concentrações que variam aleatoriamente. O primeiro, você pega algum caso, tem mais uma fibra, o outro, mas todas, quase todas, com exceção daquela ND, tem crise. Portanto, você tem persistência da fibra presente no tecido de pessoas que morreram dessas doenças. Elas não se dissolveram e foram limpas pelas células de defesa pulmonar, como muitos apregou. Por isso que o IARC a classifica como cancerígena, assim como as outras. O que ela tem é um menor risco para mesotelioma. Não é que ela não dá mesotelioma, o risco é menor. Mas câncer de pulmão, por exemplo, o risco é igual entre crocitolita, anfibólio e crisotila. Esse estudo é um dos estudos americanos, publicado, um estudo de corte em trabalhador da Carolina do Norte. Então, vocês notem ali a razão de mortalidade padronizada, porque isso é importante quando eu faço um estudo de corte, eu padronizar o meu achado pela população não exposta. Eu comparo isso com a população da cidade, do estado, do país, por faixa etária, por sexo, para poder calcular o meu risco. Se eu não faço isso, o meu estudo não tem uma metodologia que permita tirar conclusões. Para mesotelioma, o risco foi 10, a razão de mortalidade 10 ou quase 11 vezes maior, e câncer de pleura 12,4 vezes maior, e assim por diante. Esse é o estudo da China deste ano. Vocês notem também um segmento grande, de 37 anos, e acompanhando um grupo de expostos e não expostos, onde nós temos lá a taxa de mortalidade por câncer de pulmão e por outras doenças respiratórias. Olha a curva de mortalidade, aquilo que foi dito pelo representante da Previdência Social de manhã. Quem estava exposto para o amianto morreu mais cedo do que a população não exposta. Viveu menos e morreu mais cedo. Portanto, onerou, no caso exemplificado aqui, esse gráfico se casa bem com as informações apresentadas no período da manhã. O trabalho mostrou também que há um risco dose dependente, como a gente já conhece.
Quando vai aumentando o nível de concentração médio, alto, baixo, médio e alto, obviamente que eu aumento o risco, tanto em não fumante e fumante. E quando o risco é muito alto, eu praticamente igualo a taxa de mortalidade com o cigarro. Eu quase que não acrescento nada ao cigarro. Esse aqui é um estudo também publicado recentemente, que revisou 55 estudos de corte. E vocês notem que também chega a razão de mortalidade por volta de 2 entre a crocitolita, que é o anfibólio, e a crisotila. E para cada tipo de mesotelioma encontrado, na coluna seguinte tem a estimativa de câncer de câncer de pulmão incidente naquela população. Isso é um estudo experimental. Pegou-se ratinhos modificados para camundongo, para baixa e alta, normais para baixa e alta resposta inflamatória, e se injetou por 4 horas, 24 e 48 horas de duração, fibras, crisotila, aqui da mina de Minasul. Doutor, já mando bala. Um torpedo não muito agradável, né? Um torpedo não muito agradável. Muito agradável. E a crocitolita vindo na IOSH. Aí estão os tamanhos acima, mostrando que são tamanhos semelhantes, 19 micra para 1 e 27 micra para a nossa crisotila, aqui do Brasil. E o que aconteceu quando eu pegava os ratinhos normais, aqueles que eram modificados geneticamente para ter baixa resposta e aqueles para ter alta resposta? Todos eles eu tinha um aumento de células inflamatórias na pleura, isso era injeção na cavidade pleural. Todos eles aumentaram os marcadores inflamatórios associados à fibrose e câncer e o aumento de apoptose, ou seja, da morte da célula. Nesse caso, não é uma apoptose programada, como o nosso organismo faz, às vezes, para se proteger. Foi induzida, no caso, pela exposição. Vocês notem que tanto... Aqui é um gráfico de baixo e de cima. Você pode ter diferença de concentrações, mas pretinho, ranhurado e outro sem ranhura são os 3 ratinhos. Normal, geneticamente modificado para baixa resposta e alta resposta. Vocês notem que tanto a crocitolita como a crisotila induzem respostas em 4 horas, em 24 horas, em 48 horas, nesse marcador que chama interleucina 6, que é um marcador inflamatório que está associado à fibrose, que tem relação também nos diversos mecanismos que levam ao câncer de pulmão. Esse outro marcador, que atrai células inflamatórias para o local onde tem o agente agressor, e de maneira que, tanto experimentalmente, estudos feitos em crisotila e crocitolita em animais, a nossa crisotila brasileira, você nota que tem um processo inflamatório semelhante ao amianto anfibólio. Esse estudo, estou terminando, mostra que, já foi comentado de manhã, existe uma relação publicada na revista Lancet em 2007, uma relação direta entre consumo e risco de óbito por mesotelioma. A cada aumento de 1 quilo, nós aumentamos, provavelmente pelo aquecimento da economia nesse período curto, mas algum aquecimento houve, o consumo entre 2007 e 2010 foi apresentado aqui de manhã pelo Ministério do Trabalho. Então, portanto, a cada aumento de 1 quilo, nós temos essa contribuição, nós mais que dobramos o risco de virmos a ter mesotelioma 20, 30, 40, 50 anos depois. Eu acho que é uma tragédia o mesotelioma ser interrompida, assim como uma contribuição na nossa fração do amianto no câncer de pulmão. Atualmente se estima um aumento de 5 a 10% da taxa anual de mortalidade até 2030 em país desenvolvido e naqueles que estão aumentando o uso de amianto. Apesar da cessação de anfibólios adéquicos, essa taxa continua sendo aumentada. O amianto tem uma história parecida com o tabaco. Nós sabemos dos riscos e as dificuldades. Todo mundo conhece a história da indústria do tabaco nos Estados Unidos, os grandes processos. Também o tabaco, o primeiro estudo epidemiológico foi em 50 e o amianto em 55. O risco só foi admitido, no caso do tabaco, em 64, ou seja, 14 anos depois. E o do amianto em 73, com a IARC. E na Inglaterra teve uma regulação em 31, mas não é pelo câncer, porque houve uma pressão e foi uma regulação parcial. E a falácia do cigarro light. Quando mudaram o cigarro light, a história é que a pessoa ia ficar, ia ter um câncerzinho light.
Mas não ocorreu isso. O estudo de Richardson mostrou que as pessoas tragavam mais para preencher os receptores. Portanto, o estudo feito numa corte de médicos ingleses mostrou que a mortalidade continuou aumentando com filtro, sem filtro, light ou não light, que é o caso do que acontece com o amianto, porque a grande contribuição é uma doença de alta incidência, que eu não falei, que é o câncer de pulmão. Por que banir o amianto, do meu ponto de vista? É um cancerígeno conhecido, está associado a câncer de alta incidência e mortalidade. Por exemplo, a pessoa com mesotelioma sobrevida média de 11 meses, 10 meses a um ano, mesmo após tratamento. Uma publicação feita de um grupo do nosso hospital, das clínicas, mostrou que mesmo com tira o pulmão, tira a pleura, tira o diafragma, tira tudo isso, ou só quimioterapia ou radioterapia, custo altíssimos, com sofrimento grande, isso não tem conseguido impactar no aumento da sobrevida e redução da mortalidade. Bom, acho que meu tempo já está terminado. Eu queria agradecer e pedir desculpas por ter passado um pouquinho aí. Muito obrigado. Algum questionamento? Eu agradeço a compreensão do expositor, tendo em conta o horário, o balizamento temporal para a audiência. Convido para ter a palavra a doutora Irene Ferreira de Souza Duarte Saad, engenheira química, higienista ocupacional e com formação básica em engenharia química e de segurança, especialização em agentes químicos no Instituto Nacional de Higiene e Seguridade do Trabalho, na Espanha, e falará em nome da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria e do Instituto Brasileiro de Crisotila. E não posso deixar de registrar que o patronímico é caro para nós que somos da área de Direito do Trabalho. Excelentíssimo ministro Marco Aurélio, excelentíssima ministra Rosa Weber, excelentíssimo senhor subprocurador-geral, para mim é uma honra poder estar aqui e trazer um pouco da higiene ocupacional, já que ela não é normalmente a ciência mais falada e não será a mais falada durante esta audiência. Na verdade, eu, há mais de 35 anos, sendo desses 35 anos, 30 deles dedicados à Fundacentro, trabalho com estudos e pesquisas relacionados aos agentes ambientais de uma forma geral, visando a proteção da saúde do trabalhador. Esse foi o meu objetivo de vida toda. E eu fui gerente da Divisão de Higiene do Trabalho da Fundacentro, e naquela época eu tive a oportunidade de iniciar de uma forma mais intensa os estudos e pesquisas na área de asbesto, que acabaram culminando no primeiro acordo coletivo de trabalho, em cima de trabalho desenvolvido pela Fundacentro e também na Lei 9.055. Então, o meu relacionamento com asbesto vem dessa preocupação em fazer a implantação de medidas de controle para proteger a saúde dos trabalhadores. Nosso objetivo aqui é passar alguns conceitos de higiene ocupacional, eu não vou falar da parte médica, alguns conceitos com relação ao risco relativo de câncer, algumas exigências legais existentes no Brasil, não só para o asbesto, mas também para os demais cancerígenos, colocar os aspectos técnicos da posição americana com relação ao banimento do asbesto e falar sobre os substitutos prováveis do asbesto, em especial aqui no Brasil. O mais importante é fazermos uma diferenciação entre perigo e risco. Este é um ponto básico da higiene ocupacional, porque o perigo é a capacidade de um agente químico produzir um efeito num determinado órgão do organismo. Ele é imutável, ele depende da substância, ele é intrínseco. Já o risco é a capacidade, a probabilidade, a chance dessa substância causar o efeito previsto pelo perigo.
Essa é uma diferença muito grande e o risco ele vai depender da exposição e desse tempo de exposição. Do ponto de vista do higienista, os riscos são controlados. O perigo, não. A IARC, ela classifica os cancerígenos com base no perigo intrínseco das substâncias. Ela não se preocupa com a parte do risco ou da probabilidade de se reduzir o risco ou fazer um controle mais eficiente. Ela analisa a substância, as características intrínsecas da substância. Mas, como já dissemos, o risco ele está relacionado com a dose que se expõe àquela substância. Paracelso já dizia há muito tempo, e é uma frase conhecida de todos nós, que todas as substâncias são tóxicas. O que vai variar entre um remédio e um veneno é a dose a que ficamos expostos a ela, a que ingerimos. O asbesto, como a maioria dos produtos químicos, infelizmente, produz efeitos significativos sobre o organismo humano. E aí eu faço uma indagação. Será que é possível, do ponto de vista da higiene ocupacional, a utilização segura do asbesto? Do meu ponto de vista técnico, eu entendo que sim. Nós não conseguimos reduzir a toxicidade ou a carcinogenicidade do asbesto, mas certamente poderemos utilizá-lo controlando o risco. O que será necessário são adoções de medidas de controle de muitas vezes exigindo alta tecnologia. Na verdade, aqueles que propugnam o banimento e aqueles que propugnam o uso seguro têm o mesmo objetivo: impedir o aparecimento de efeitos adversos à saúde dos trabalhadores ou da comunidade para aqueles que tratam da parte do meio ambiente. A única diferença é que, no banimento, se retira de uma forma definitiva a exposição dentro do ambiente ocupacional, enquanto que, no uso seguro, se busca qual seria o nível possível de exposição para que não houvesse o dano à saúde ao longo de toda uma vida de trabalho. Eu estou falando da parte ocupacional, porque é aquilo a que eu me dedico durante todo esse tempo. Exatamente, existe uma instituição, uma associação de higienistas governamentais, que ela é uma associação independente, ela não é governamental, ela não faz limites de consenso, ela não está preocupada com o ponto de vista econômico, se será viável ou não adotar aquele limite que ela estabelece, e ela é uma referência no mundo todo, nos estabelecimentos exatamente desses limites de exposição. Qual seria a condição que uma determinada substância ou um determinado agente físico, por exemplo, poderia estar presente num ambiente de trabalho sem causar um dano à saúde do trabalhador. Ela se baseia nos dados de laboratórios com animais, que vêm sendo apresentados pelos diversos expositores, e nos estudos epidemiológicos, em especial, estudos epidemiológicos de longo prazo e, de preferência, com concentrações mais reduzidas. É importante nós darmos o conceito de limite de exposição, que, na nossa legislação, ele é denominado de limite de tolerância. Hoje, a terminologia mais moderna é limite de exposição, e na CGH ele vai ser denominado de TLV. Na verdade, o limite de exposição representa as concentrações máximas de determinados agentes químicos ou físicos, às quais se acredita que a maioria dos trabalhadores possa estar exposto repetidamente, dia após dia, sem sofrer efeitos adversos à sua saúde após o término da vida laboral, e que possa levar a sua saúde em frente até o fim de sua vida, tendo uma aposentadoria decente e podendo aproveitar sua aposentadoria. Na verdade,
Em função disso, nós sabendo que o asbesto é um carcinogênico reconhecido para o ser humano, e isso nós estamos falando de todas as formas de asbesto, não só dos anfibólios, estamos falando também do crisotila. A partir do momento em que nós sabemos que o asbesto é cancerígeno, nos vem uma pergunta: será que é seguro eu trabalhar com substâncias cancerígenas? Será que existe um limite para substâncias cancerígenas, de uma forma geral? A resposta vem até, em termos do asbesto, dentro do próprio critério 203, que já foi citado por outros expositores que me antecederam. O grupo tarefa da OMS, ele notou que há uma relação dose-resposta para todas as doenças relacionadas com o crisotila. Vocês vejam que eu estou me atendo ao crisotila. Não estou me preocupando com o anfibólio, que já está banido em termos do Brasil. Isto que quer dizer, a hora em que eu falo que ele tem um efeito dose-resposta? Que reduzindo a dose, eu reduzo o efeito. A partir daí, começa a haver uma preocupação. Será que há uma dose numa determinada quantidade que abaixo dela não aparecerá a doença? Este é o questionamento que é feito. Na verdade, a CGIH, ela, inclusive, baseada nesse efeito dose-resposta, ela foi buscar todos os estudos epidemiológicos disponíveis, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, e ela chegou à conclusão que, no caso do asbesto, era possível estabelecer um limite, abaixo do qual não seria esperado o aparecimento de um efeito adverso à saúde. Esse limite é de 0,1 fibras por centímetro cúbico, e ela coloca bem claro uma notação A1, que no caso da CGH é carcinogênico reconhecido no ser humano. Então, não é que ela coloca um limite porque acha que ele não é carcinogênico. Não, ela coloca o limite e deixa muito claro que ele é um carcinogênico. Por quê? Porque isso é importante. A hora em que nós sabemos que uma substância é carcinogênica, mesmo ela tendo limite de tolerância, nós devemos manter as concentrações o mais baixo possível. De preferência, longe até desse limite estabelecido dentro dos conhecimentos obtidos pela ciência. E mais do que isso, a CGIH, ela reconhece, porque esse limite é para todas as formas, mas ela reconhece que o crisotila oferece um menor risco do que os anfibólios. E isso é reconhecido também pela Organização Mundial da Saúde. Isso, do ponto de vista de higiene ocupacional, nos leva a entender que, se o 0,1 fibras por centímetros cúbicos, ela é um limite para todas as formas, certamente terá uma margem maior de segurança. Agora é importante, porque sim, pode-se dizer, mas a CGH, ela gosta de estabelecer limites, então é uma associação que está preocupada em estabelecer limites. Ela estabelece limite não só para o asbesto, como cancerígeno. Ela estabelece limites para outros cancerígenos também. E aqui eu gostaria de colocar alguns cancerígenos que são amplamente utilizados no nosso país e que têm limites estabelecidos na CGIH. Então, o arsênico, por exemplo, que é utilizado em conservantes de madeira, na fabricação de vidro óptico, ele também produz câncer do pulmão, se ultrapassar dos limites, tem limite da CGIH, mas, pasmem, na nossa legislação não existe restrição nenhuma, apenas pagamento de adicional de insalubridade. No caso do benzeno, que é utilizado nas siderurgias, e há uma exposição nas refinarias de petróleo, existe um limite para a CGIH, e o limite da nossa legislação está muito acima do que o limite preconizado por aquela associação. O cloreto de vinila, que é uma matéria-prima utilizada para a fabricação do PVC, que é um plástico que todos nós utilizamos em nossas residências, também tem um limite, ele causa câncer, tem um limite estabelecido pela CGIH,
E o limite existente na nossa legislação está 156 vezes acima do limite preconizado pela CGH para a proteção da saúde do trabalhador. O cromo, que é utilizado nas galvanoplastias, os metais cromados são usados em automóveis, aqueles metais prateados, né? E ele causa um câncer de pulmão, tem limite na CGH, e na nossa legislação ele está listado para fins qualitativos para pagamento de adicional de insalubridade. Quer dizer, sem restrições, sem nenhuma preocupação. Agora, é importante, porque se poderia dizer, a CGH estabelece limite para tudo. Não. Quando a CGH não tem a certeza de que há um limite seguro para a proteção da saúde do trabalhador, ela não estabelece limite. Então, para aquelas substâncias cancerígenas que ela não crê, pelos estudos todos realizados no mundo todo, que haja um limite seguro, o que ela faz é estabelecer uma notação L, que se representaria e não deveria haver nenhum contato por qualquer via de exposição. Importante colocar que hoje a CGH tem 15 substâncias listadas com essa notação L. No Brasil, 4 dessas substâncias estão listadas com mais ou menos esse mesmo tipo de notação, onde se diz que elas têm, não podemos ter nenhum contato por qualquer via de exposição. Mas as outras 11 substâncias não têm restrição nenhuma no nosso país. Elas podem ser usadas de forma livremente. Com relação ao risco relativo de câncer, do câncer, eu gostaria de colocar que o risco relativo é o número de vezes que a população exposta a um determinado cancerígeno está mais propensa a desenvolver um câncer do que a população que nunca esteve exposta a este agente. No caso do asbesto, o risco de câncer é de 2 vezes, 2,0. Já o risco relativo ao cromo é 2,8 vezes maior para a população exposta do que para aqueles que não são expostos. No caso do arsênico, o risco relativo é maior ainda, é 3,7 vezes que a população exposta pode ter o câncer, ao invés da população não exposta. Isso mostra, os 3 causam câncer do pulmão. Do ponto de vista de higiene ocupacional, para mim fica muito claro de que não há muito sentido em se banir, por exemplo, o asbesto, ou se criar restrições excessivas para o asbesto, se a própria União não tomar uma posição com relação a todos esses outros agentes cancerígenos que estão expondo os trabalhadores, muitos deles sem nenhuma restrição, sem nenhum controle. Eu trago um exemplo do que ocorreu nos Estados Unidos do ponto de vista técnico. Estou me embasando apenas do ponto de vista técnico. Em 1989, a Agência Americana de Proteção Ambiental fez o banimento do asbesto naquele país. Em 1991, quer dizer, houve todo um processo judicial em cima de exposições técnicas, de avaliações dessas exposições técnicas feitas por especialistas e estudos. A Corte Americana, ela cancelou esse banimento e devolveu a regulamentação, pedindo que a Agência Americana de Proteção Ambiental verificasse uma situação intermediária entre o banimento total e a situação que existia naquela época nos Estados Unidos. Hoje, o asbesto é permitido, porque a EPA não recorreu dessa decisão, mas o que é importante que a gente coloque tecnicamente, é um fundamento importante de comparação. O que exatamente a EPA fez? Ela estabeleceu um limite, que é esse 0,1 fibras por centímetros cúbicos, que é o limite hoje vigente para todas as formas de asbesto nos Estados Unidos. Esta mesma Corte Americana, ela levantou um aspecto com relação aos substitutos. Porque, como higienista, a minha defesa sempre foi de que nós devemos substituir um produto tóxico por um produto menos tóxico.
Mas nós temos que saber qual é a toxicidade do produto substitutivo, para que nós possamos saber quais são os controles que deveremos adotar no caso dessa substituição. E o que nós verificamos é que os substitutos não necessariamente têm uma condição conhecida atualmente. E isso foi, inclusive, um dos objetos da Corte Americana para levantar que talvez, inclusive pelo desconhecimento, não se sabia até que ponto a substituição ela poderia ser benéfica aos próprios trabalhadores americanos. Então, na verdade, hoje, se nós formos olhar a Organização Mundial da Saúde preocupada com a substituição, ela fez um workshop, e dentro desse workshop, ela buscou, dentro dos substitutos do asbesto, quais eram os efeitos esperados destes substitutos a longo prazo. Porque os senhores verificaram que foram falados por vários expositores que, no caso de fibras, a tendência de aparecimento da doença é de longo prazo. E o que aconteceu nesses estudos é que, no caso dos substitutos mais prováveis de serem utilizados no Brasil, a Organização Mundial da Saúde chegou à conclusão que eles ofereciam um perigo indeterminado. Isto quer dizer, não haviam estudos suficientes que pudessem comprovar que eles não iriam oferecer riscos a longo prazo. Então, os que estão aqui grifados em amarelo é o resultado da Organização Mundial da Saúde e que estariam com efeitos indeterminados. Então, o que nós podemos dizer, e isso do ponto de vista de higiene, que talvez a substituição de um risco muito conhecido e que atualmente tem um controle bem rígido, tem uma legislação específica, hoje eu realmente fico contente de saber que nós conseguimos, no Brasil, na época, trazer uma coisa rara, que era a obrigação dos trabalhadores e empregadores juntos resolverem o controle. Então, o risco é de nós substituirmos um risco conhecido por um risco que não está bem estudado e que talvez não tenha ainda um arcabouço legal necessário para o seu controle. Então, só para terminar, eu gostaria de colocar que, na verdade, os cancerígenos, eles podem, muitas vezes, serem utilizados. Eu acredito que nenhum de nós aceitaria um mundo hoje sem a possibilidade do uso dos equipamentos de medicina diagnóstica, que são onde se utiliza a radiação ionizante, que pelo mesmo IARC, ela é considerada cancerígena para o ser humano, mas que se usada sob controle, como ela é na medicina, ela não deve trazer dano nenhum para todos nós. O que nós entendemos é que a doença é que deve ser erradicada através de medidas de controle eficientes, que haja uma fiscalização efetiva, e do ponto de vista técnico de higienista, eu entendo que a falência, que o banimento, sair com a substância, é quando a gente confirma que houve a falência tanto da ciência e tecnologia na adoção de medidas de controle, quanto no órgão públicos na fiscalização desse uso. Muito obrigada. Sim. Doutor Guise. Senhor presidente, gostaria que se a expositora pudesse falar sobre qual é a higiene ocupacional do peão de obra incumbido de montar um telhado de fibrocimento, incumbido de recolher os cacos de um telhado demolido pelo vento ou por chuvas de pedra, incumbido de demolir uma residência ou prédio, da exposição indevida de fibrocimento em lixões ou em locais de despejo irregular, das pessoas atingidas pelo vento que incide sobre aquela mina a céu aberto e que atinge até, segundo o que já foi exposto, até 10 quilômetros adiante. Eram essas. Senhor procurador, subprocurador-geral, na verdade, como higienista, quer dizer, o que nós buscamos é que todos os trabalhadores, quer seja um trabalhador em uma empresa que só tem o seu empregado, um único empregado, como os trabalhadores autônomos, todos eles têm o direito, inclusive pela Constituição, à higiene ocupacional. O que falta muitas vezes por isso que eu digo, a educação, a fiscalização, elas andam juntas.
E eu vejo, por exemplo, eu sou uma das autoras do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é a NR9 da Portaria 32.1478. Nós insistimos, na época não se queria que se colocasse que, mesmo que fosse um único empregado, ele teria direito à higiene ocupacional. Nós insistimos e, felizmente, hoje, na nossa legislação, mesmo que seja um único empregado, ele tem direito à higiene ocupacional. Muito bem. Agradeço a exposição feita pela doutora Irene Ferreira de Souza Duarte Saad. Eu peço à ministra Rosa Weber que assuma a presidência dos trabalhos. Dando continuidade aos nossos trabalhos, então eu convido o doutor Eduardo Ogrante, chefe do Serviço de Medicina e pesquisador médico da Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, Fundacentro, para nos brindar com a sua exposição. Muito obrigado, ministra. É um prazer comparecer ao Supremo e participar dessas audiências. É um fruto de trabalho de muitos anos que a gente vê reconhecido, uma forma de trazer para a sociedade as nossas opiniões, os nossos resultados. Eu cumprimento também o doutor Mário e a doutora Carmen, e o foco da minha apresentação, eu primeiramente gostaria de declarar que eu também não tenho nenhum conflito de interesse sobre a matéria em discussão, assim como a doutora Elizabeth e o doutor Marco Antônio, que são coautores desses dados todos que nós vamos apresentar. Os resultados são fruto das nossas atividades ou em trabalho de ambulatório rotineiro da nossa instituição, na Fundacentro, ou através de um projeto específico que nós estamos desenvolvendo já há alguns anos, de acompanhamento de ex-funcionários de cimento amianto no estado de São Paulo, mais especificamente da região da cidade de Osasco. O objetivo principal do que eu vou trazer aqui para os senhores é prover o tribunal com informações sobre a ocorrência de doenças associadas ao asbesto, principalmente em São Paulo. Eu vou entrar um pouquinho em Minas Gerais, mas bem de levinho. Eu vou fazer isso através do relato da experiência do nosso ambulatório. Nós vamos relatar também sobre a mortalidade de um grupo de ex-funcionários de cimento amianto, sobre a ocorrência de mesoteliomas, nós vamos falar bastante sobre isso, e sobre as perspectivas internacionais do uso do amianto. É interessante começar falando sobre a questão do que está aqui na nossa sociedade. De 1975 até 2009, o Brasil produziu mais de 6 milhões de toneladas de amianto, e mais de 80% está no Brasil, ou sob a forma de matéria-prima, ou na indústria, ou em produtos industrializados, espalhados pela sociedade, e na forma de resíduos. Amianto significa inextinguível. Isso significa que o risco é cumulativo para a população. Quanto mais a gente usar, maior a quantidade de amianto espalhado pela sociedade e maior as consequências ao longo do tempo. Então, eu gostaria só de fazer um comentário. O doutor Cláudio falou hoje de manhã de 140 países que usam amianto. Ok, muito poucos usam tanto quanto o Brasil, certo? Isso é um ponto muito importante.
E uma outra coisa é sobre a questão do amianto encapsulado também. Resíduo de amianto, hoje, amianto da construção civil, em forma de resíduo, vai para trituração e para fornecer material para fazer argamassa. E provavelmente está cheio de telha de amianto no meio desse material. Então, na verdade, isso aqui é uma coisa muito importante que nós temos que raciocinar, porque o Brasil ele é um grande consumidor de amianto. O ambulatório nosso funciona desde 1984. Nós já atendemos a mais de 3.000 pacientes que foram encaminhados pelos sistemas de saúde com suspeitas de doenças relacionadas ao trabalho, doenças de pulmão. Destes, 1.333 foram expostos ao asbesto, e destes 1.333, 356, eu estou com uma certa dificuldade para ler, senhores me desculpem se eu precisar, eu tenho aqui na frente, desculpa, 26,7% deles com doenças associadas ao asbesto. E assim, a nossa maior experiência são de pacientes que vêm da indústria do cimento amianto por dois motivos. Primeiro, porque é a indústria que mais usa amianto, certamente onde tem mais trabalhadores expostos, e segundo, porque desde o ano de 95 nós estamos conduzindo um projeto especial de acompanhamento de funcionários de uma empresa de cimento amianto, a maior empresa da América Latina, que operou no município de Osasco por mais de 50 anos e que sim encerrou as atividades de produção entre 92 e 93, mais ou menos. Quer dizer, a maior parte dos nossos doentes vem da indústria de cimento amianto, mas nós temos também casos na metalurgia, fricção, indústria bélica, vidro, enfim, diversos ramos produzindo, porque, obviamente, ele está espalhado em diversos sistemas de produção. Aí, aqui é mais interessante que eu saliente uma outra coisa. As doenças associadas ao amianto variam de acordo com o tipo de indústria. Não é igual. Historicamente, se nós formos considerar toda a literatura publicada, onde há menos doenças associadas ao amianto, estou falando do ponto de vista ocupacional, na mineração. A mineração, historicamente, onde tem menos doença. E onde tem mais doença, e principalmente mais câncer de pulmão, é na indústria têxtil que utiliza o amianto. Tem motivos para isso, nós não vamos poder entrar em detalhes para explicar o porquê disso aí, mas nós estamos à total disposição para estender depois o debate. Ok, vamos em frente. O que nós temos de doenças diagnosticadas na Fundacentro? A maior parte dos casos são casos de doenças pleurais não malignas, sob a forma de placas, o espessamento pleural difuso. Nós temos 139 casos de asbestose, que é a fibrose do pulmão causado pelo asbesto, 8 casos de câncer de pulmão causados pelo asbesto, 7 casos de mesotelioma e 2 casos de câncer de laringe. No ano de 2001, nós publicamos a experiência com segmento de indivíduos que entraram no nosso grupo de segmento até agosto de 99. Né? E esse trabalho teve início em 95, o Dr. Erickson também participava logo no início, até que nós, por enfoques distintos, separamos a parceria, né? E foi publicado um relato sobre 828 ex-funcionários investigados, onde nós identificamos 74 casos de asbestose, correspondendo a praticamente 9% dos indivíduos avaliados, e 246 casos de doença de pleura, correspondendo a praticamente 30%. E um outro trabalho interessante desse mesmo grupo enfocou as esposas de funcionários. O Dr. Wilton Riley, que é um colega nosso de Osasco, avaliou 74 esposas que lavavam roupas dos maridos e que eram expostas no domicílio por fibras de amianto trazidas por seus maridos. E neste trabalho, que também foi publicado no ano de 2008, nós encontramos 8 radiografias compatíveis com doença de pleura e 3 compatíveis com alterações pulmonares sugestivas de asbestose.
Então, e é interessante, mais uma vez, salientar que durante os mais de 50 anos de operação dessa empresa, o principal tipo de amianto utilizado sempre foi a crisotila. Se utilizou um pouquinho de crocidolita para a produção de tubos de amianto até o ano de 79. Em conclusão, nós queremos mostrar que a utilização do asbesto no estado de São Paulo associa-se a padrões de adoecimento que são absolutamente similares àqueles descritos em países que fizeram uso intensivo da fibra em diferentes tipos de processo. Não há diferença. No ano de 2010, nós iniciamos um outro estudo. Nós estamos preocupados em responder à questão do que morrem indivíduos ocupacionalmente expostos ao amianto. E, para isso, nós utilizamos esse mesmo grupo, aí avaliando aqueles trabalhadores que foram vistos pela primeira vez até o final de 2006 e acompanhados até o final de 2010. Então, eles tiveram de 4 a 15 anos de acompanhamento, tem uma técnica para fazer isto, 926 trabalhadores, dos quais 171 foram a óbito, e nós conseguimos identificar o atestado de óbito, 157 deles. E da mesma forma que o doutor Erickson falou, também nós fizemos uma coisa semelhante. Nós fomos consultar os prontuários médicos para casar as informações do atestado de óbito com as nossas informações. Tinha, por exemplo, um caso rotulado como morte por asbestose, que era um paciente asmático. E tinham coisas no inverso, a gente fez uma coisa muito semelhante também. Então, nós temos 157 óbitos nesse grupo. O que nós fizemos? Nós calculamos o número de óbitos dentro do grupo da Classificação Internacional das Doenças, que divide em diversos grupos de doenças, e comparamos com o que era esperado para o município de Osasco, Estado de São Paulo e Brasil. E os resultados são bem interessantes. Nós pareamos para sexo e para faixa etária, e nós verificamos que há um excesso significativo de mortes por câncer, todos os tipos de câncer. Nesses 157 trabalhadores que faleceram, também um excesso de doenças do sistema nervoso e uma diminuição de mortes por causas externas. Causas externas significa atropelamento, homicídio, né? Eles morriam menos por causa disto, certo? Nós fomos um pouquinho mais além. Nós estamos, assim, preocupados em saber sobre mortes diretamente causadas pelo asbesto. Então, dos 157 óbitos, 7 foram devidos à asbestose, 7 foram devidos a câncer de pulmão, sendo que em 5 deles nós tínhamos critérios positivos para atribuição ao asbesto. Já há critérios para se dizer que o câncer é ou não atribuível ao asbesto, câncer de pulmão. 3 óbitos devidos a câncer de boca e laringe, 6 óbitos por mesotelioma. Então, no total, nós temos de 21 a 23 casos de mortes por doenças diretamente relacionadas ao asbesto, correspondendo a cerca de 14%, dentre as quais 14 a 16 por cânceres diretamente associados ao asbesto. Eu não computei aqui câncer de estômago, posso explicar depois por quê. Conclusão, nesse grupo de 926 trabalhadores expostos na indústria de cimento amianto, houve um excesso significativo de mortes por câncer. Todos os tipos de câncer. Vamos falar um pouquinho sobre mesotelioma, que é um assunto que nós reputamos de importância. O doutor Hermano já falou que é um dos melhores marcadores sobre a questão do amianto. O que nós fizemos? Nós temos 6 óbitos por mesotelioma nesse grupo. Esses 6 óbitos representam 16,2% de todas as mortes por câncer dos 157 óbitos. Nós calculamos o percentual de mesoteliomas em Osasco, no estado de São Paulo e no Brasil, dentre as mortes por câncer. E fizemos a chamada razão de mortalidade proporcional. Quanto por cento ocorreu no nosso grupo, quanto por cento em Osasco, São Paulo e Brasil. O excesso é de 47 vezes o esperado para Osasco, 206 vezes o esperado para o estado de São Paulo e 316 vezes o esperado para o Brasil. Esses números, eles são impressionantes, mas nós temos que ter um certo cuidado pelo seguinte:
há um enorme subregistro de casos de mesotelioma, tanto no SINAM quanto no sistema de mortalidade. Óbvio que o excesso não é desta magnitude. É um problema nosso de estatísticas de saúde que ainda são sofríveis, mas, de qualquer forma, esses números são absolutamente expressivos, certo? Depois, o que nós fizemos? Fomos olhar o estado de São Paulo, que é o foco, muito foco da discussão dessas duas audiências, e nós calculamos a mortalidade média por mesoteliomas no período de 96 a 2010, em alguns municípios que fizeram uso intensivo da fibra e comparamos com aquilo que era esperado para o Brasil e para São Paulo. Calculamos a mortalidade média para o Brasil, 0,37 por milhão, 0,73 para São Paulo. Vamos ver, aqui nós temos um município de Leme, que é uma cidade do interior, tem uma taxa média de mortalidade de 3,18, correspondendo a 8,6 vezes o que era esperado para o Brasil e 4,4 vezes o que era esperado para São Paulo. Vamos agora para São Caetano do Sul, onde opera uma indústria que faz materiais de fibrocimento, utilizou amianto até 2002, depois mudou para uma outra fórmula. Nós temos uma taxa média de mortalidade de 4,62, que corresponde a 12,5% o que era esperado para o Brasil e 6,3 vezes o que era esperado para São Paulo. Osasco, mesma coisa, um excesso de 5 vezes o Brasil, 2,5 vezes São Paulo. Cidade de Santos, isso é importante, porque é permitido o transporte pelas estradas paulistas de amianto até o Porto de Santos para exportação. Toda a cidade portuária tem mais meso do que outros locais, porque tem muita atividade em estaleiros e indústria naval. Além do que tem exportação, tem armazenamento e trabalhos portuários que manipulam asbesto. Excesso de casos de mesotelioma. Muito bom, vamos em frente. São Paulo, a cidade de São Paulo, também com excesso comparado ao Brasil e ao estado de São Paulo. Prosseguindo, esse é o número de casos de mesotelioma diagnosticados no estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nós temos uma curva ascendente em São Paulo. E isso se dá por 2 motivos. Primeiro, porque São Paulo é o estado que mais utilizou asbesto dos estados brasileiros, teve uma maior concentração de indústrias. E segundo, porque nós temos mais serviços que estão preparados para reconhecer a doença. Mas, infelizmente, essa curva ela vai ser ascendente, nós temos uma previsão muito sombria de que esse número de casos vai aumentar muito nas próximas décadas. Casos de mortes perfeitamente evitáveis, certo? Não se trata de mortes por outros motivos. Ok. Estado de Minas Gerais. Esse é um trabalho muito interessante, é uma monografia da doutora Luciana Moraes, que foi orientada pela doutora Ana Paula Carneiro e apresentada na Universidade Federal de Minas Gerais. É um estudo inteligente, porque eles procuraram os municípios de mortes por mesotelioma no estado de 96 a 2009, que são esses pininhos azuis. A área em azul é a área onde se constatou óbitos por mesotelioma. A área em vermelho são as empresas que utilizaram ou utilizam amianto no estado de Minas Gerais. E em amarelinho, Minas está cheio de minério, tem amianto, não tem exploração comercial no momento que a gente saiba. A grande maioria das mortes por mesotelioma está compreendida nessas áreas. Isso é um estudo que é chamado estudo ecológico ou georreferenciamento. Nós gostamos muito dessa ideia, fizemos a mesma coisa para São Paulo. 416 casos de mesotelioma registrados entre 96 e 2010. Estão em bolinhas, cada bolinha representa um número X de casos de morte, e as bolas maiores, em cores mais suaves, são empresas. Tanto no estado de Minas Gerais, quanto no estado de São Paulo, mais de 65% dos óbitos por mesotelioma estão incluídos nessas regiões. Quer dizer, tem uma relação muito clara, né? Claro que tem outros problemas, migração, enfim, mas esse é um dado importante, disponível a todo mundo,
certo? Então, apesar do subregistro de casos de mesotelioma, os dados do Sistema de Informações de Mortalidade mostram claramente que há um excesso de casos da doença em municípios paulistas com uso intensivo de fibra. Isso dá muito prazer, porque apesar dos dados ruins, a gente consegue ainda mostrar excesso de doenças. Os casos de mesotelioma apresentam uma relação geográfica com a utilização da fibra. Isso é muito claro no mundo inteiro. E quais são as perspectivas internacionais do uso do amianto? Os senhores têm dois mapas na tela, um de 2000 e um de 2012. Em branco, países que não utilizam ou utilizam menos do que 500 toneladas anos de amianto. Em vermelho e tons de rosa, países que utilizam, em verde, os que baniram. Então, tem um monte de verdinho a mais tem um monte de verdinho a mais em 2012. E eu gostaria de salientar que de 2000 a 2012, só se usava o amianto light, né? Gostei muito da expressão, crisotila é o amianto light. Por que todos esses países estão preocupados em banir o amianto light, se ele não faz mal? Certo? Produção, importação e exportação de amianto. O Brasil hoje é o segundo maior exportador de amianto no mundo e é o terceiro ou quarto maior consumidor da fibra. Para onde que vai esse amianto? Já foi dito, basicamente vai para países que não têm qualquer tipo de controle ambiental. Isso é o que se chama de racismo ambiental. Isso é absolutamente claro. Então, ainda que a utilização do amianto restrinja-se ao uso da crisotila, a tendência ao banimento da fibra prossegue de forma consistente. E numa perspectiva global, o Brasil se inclui dentre as nações exportadoras de riscos para países que não têm políticas, estruturas, nem controles ambientais e ocupacionais adequados. Então, assim, é um contraste para o que hoje de manhã foi dito com muito orgulho, que o Brasil é um grande exportador de amianto, que faz bem para a nossa balança comercial. Eu, como profissional de saúde, Fundacentro, Ministério do Trabalho, eu me sinto tremendamente envergonhado da nossa situação de ser exportador de risco. Uma coisa que na década de 90 nós falávamos muito mal do Canadá, hoje o Brasil é tão mal falado ou mais mal falado do que o Canadá, porque nós estamos exportando riscos para outros países que não têm qualquer condição de uso da fibra. E eu termino dizendo o seguinte, a Fundacentro é uma fundação pública e é um centro colaborador da Organização Mundial da Saúde em saúde ocupacional. Então, nós temos uma preocupação que ela não é só Brasil, ela é regional e ela é global. E nós temos por isso que eu fiz questão de falar um pouquinho sobre esse aspecto internacional. E nós trabalhamos há muitos anos no assunto, até hoje nós fazemos isso com muito prazer, vamos continuar fazendo, pelo menos até a minha aposentadoria, certo? Mas nós gostaríamos de dizer que nós, valendo-se dos meios institucionais e fins da nossa missão, nós vamos tentar fazer cumprir as recomendações da OMS e da OIT no que se refere à eliminação do uso do amianto e mesmo como já foi dito, com a eliminação rápida, nós vamos ter que nos preparar para a epidemia de mesoteliomas que nós vamos assistir nos próximos 30 anos. Eu agradeço pela atenção e eu estou disponível para questões dos senhores e eventuais outros esclarecimentos. Eu agradeço, doutor Eduardo, pela sua exposição. Pergunto se o doutor Mário não tem nenhum questionamento. Muito obrigada. Ouviremos agora o senhor doutor Cláudio Cons, presidente da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, ANAMACO, que falará pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria e pelo Instituto Brasileiro de Crisotila. Boa tarde, excelentíssima ministra. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de ser convidado para este momento.
Eu gostaria apenas de colocar as minhas qualificações, já que eu não sou médico, eu não sou cientista, não trabalho em mineralogia e muito menos sou funcionário ou trabalho no Instituto Brasileiro de Crisotília ou na Confederação Nacional dos Trabalhadores. Então, queria deixar bem claro que eu não tenho nenhuma vinculação, apenas fui convidado, não sei por que me puseram ali, né, desse lado, mas eu talvez aqui esteja representando a cadeia de distribuição, os revendedores de material de construção. Este é meu papel. Eu sou muito ligado a tudo aquilo que diz respeito à construção civil no país, ao Conselho Curador do FGTS, que é onde tem as grandes reservas financeiras para a construção civil, ao próprio Conselho Setorial de Competitividade, enfim, as questões que envolvem o nosso setor de uma maneira bastante clara. Esse setor hoje consta com 138 mil lojas de material de construção, 98% delas de pequeno e médio tamanho. Para que se tenha uma ideia, 56% dessas lojas têm até 10 empregados. Essa é a cadeia de distribuição. E aqui eu queria já, como legítimo representante dos revendedores de material de construção, na parte da manhã houve um questionamento do procurador sobre a lei paulista. Eu queria afirmar que, ao contrário do que foi dito, causou, sim, prejuízos, perda de empregos no comércio de material de construção do Estado de São Paulo, fechamento de lojas, a lei que foi promulgada no último dia, no último minuto do instante final, que era permitido pela legislação eleitoral, foi dia 26 de julho, que foi de 2007, através de um acordo de líderes, não permitindo discutir a lei, junto num pacote chamado Trem da Alegria, com outras 50 leis. Então, não houve discussão dessa questão, a lei foi promulgada naquele pacote, faltando 1 minuto para vencer o prazo, e efetivamente causou uma série de problemas, como vem causando até hoje, porque a vigilância inutiliza os estoques numa indevida ação junto a essas pequenas lojas que não tiveram condição de ter a orientação adequada de um produto que sempre foi tradicionalmente comercializado no país. Esse é um setor que realmente vem se desenvolvendo de forma muito intensa. O Brasil hoje tem uma situação invejável, com o maior programa habitacional ligado à população, principalmente de baixa renda. Temos crescido de forma bastante sustentável e a chamada uso do fibrocimento, das telhas, ela de forma muito efetiva, ela está localizada, aquilo que fica no Brasil, que não é exportado, para telhas e caixa d'água. Esse é o grande consumo dos produtos que nós temos, né? E deixando bem claro que eu quero falar pela distribuição, pelas lojas de material de construção. A nossa entidade, ministra, tem 48 anos, foi criada em 1964, a primeira vez que os revendedores de material de construção se reuniram para a defesa dos seus interesses. Eu sou presidente dessa entidade há 21 anos. E se tem uma coisa que a gente trata lá é de reclamações, né? E pesquisei com os presidentes que me antecederam, e nesses 48 anos de entidade, em nenhum momento nós temos nenhum histórico, nenhum levantamento, nenhum questionamento, nenhuma informação de que esses produtos que foram transportados até as lojas, esses produtos que foram estocados nas lojas, esses produtos que foram vendidos para os consumidores, ou que os consumidores utilizaram, tiveram algum tipo de reclamação ou qualquer evidência médica que qualquer uma dessas etapas tenha causado qualquer problema. Portanto, nos causa estranheza, já que é um produto que hoje cobre mais de 50% das 57 milhões de residências que, segundo o IBGE, nós temos no país. Então, é um produto tradicionalmente usado,
O comércio trabalha com esses produtos de forma clara. A proibição no Estado de São Paulo, a única coisa de efeito prático que trouxe, em função da internet, foi que o consumidor está comprando de outros estados. Foi só isso, diminuiu as vendas no estado, prejudicou as lojas. São Paulo é um estado que não tem barreiras, se entra no estado sem nenhuma dificuldade, não existem barreiras nas estradas. O consumidor apenas através do 0800, através da internet, está comprando esses produtos onde isso não tem dificuldade e continua se abastecendo. Quem perdeu exclusivamente, quem está perdendo com isso, tem sido o Estado. Eu queria me ater muito a essa questão que envolve que hoje mais de 50% das telhas oferecidas são as telhas de fibrocimento com amianto. Qualquer medida que venha a ser tomada, como que está sendo proposta, eventualmente relativa ao banimento, ela traz consequências futuras muito sérias. Não existe, e todos os estudos que nós temos visto, estudos feitos pela Fundação Getúlio Vargas, consolidados na Federação das Indústrias do Comércio, demonstram que não existe capacidade produtiva que possa substituir esse volume de produção. Então, há que se tomar muito cuidado, e eu quero insistir em falar pela distribuição, pelo comércio, porque quando se causa, por uma interferência, se causa um desabastecimento, o único que fica sem é a classe baixa. O rico não tem problema de desabastecimento, ele encontra uma solução. Por ter poder aquisitivo, ele vai colocar algum tipo de produto. Quem fica sem produto quando há desabastecimento é sempre as classes que mais necessitam de produtos. E no caso das telhas, ministra, é um fato interessante. Talvez seja o de menor valor numa construção é a telha. O telhado talvez seja aquilo, chega a 1,5% a 2% do valor de uma construção. Mas, simplesmente, é um momento de grande comemoração na construção quando se faz a cobertura, quando se faz o telhado. Porque, sem colocar a cobertura, você não pode fazer a obra internamente, você não pode terminar seu banheiro, colocar a sua cerâmica, porque a cobertura é que vai dar condições, principalmente na época das chuvas, na época do frio, de fazer os trabalhos internos. Então, a cobertura, apesar do seu impacto financeiro na construção ser o de menor espaço, ela é da cultura nossa, né? O chamado churrasquinho na laje, a festa da cobertura, o trazer os amigos para fazer, né? Ela é da cultura brasileira, que a cobertura é o estágio em que a obra realmente ganha um grande espaço nesse sentido. Eu queria dizer também que para nós que revendemos, e aqui nós não temos nenhum interesse específico, nós gostaríamos muito, ministra, que tivesse 50 tipos diferentes de telha. Que tenha telha sem amianto, que tenha telha com amianto, que tenha telha com plástico, telha de barro, que tenha telha de aço. Quem tem que decidir é o consumidor. Ele é que é o grande que tem que tomar as decisões no ponto de venda. Cada vez mais, ministra, está entrando nas nossas lojas um consumidor ecologicamente alfabetizado, que vem muito melhor preparado do que nós conseguimos preparar os nossos funcionários. Ele entra na internet, ele entra na empresa, ele chega nas nossas lojas com informações que nós não temos. Ele está preocupado com sustentabilidade, ele está pesquisando, quer saber se o produto que nós estamos vendendo está ligado a algum tipo de problema. Ele hoje vai a esses sites, Reclame Aqui, todo mundo olha, e vai ver se aquela loja, se aquele produto tem algum tipo de reclamação sobre ele. Ele cada vez mais esse consumidor, e a gente percebe que isso vem avolumando de uma forma tão clara, né, que nós, comerciantes, não estamos tendo condição de nos prepararmos. Hoje, o maior esforço do comércio é qualificação profissional, é treinamento para poder preparar o nosso pessoal para atender esse consumidor ecologicamente alfabetizado que cada vez mais nos busca. Nós temos que deixar ele tomar a decisão. Ele tem que dizer se ele quer telha de barro, se ele quer telha de plástico, que tipo de produto ele quer utilizar. O que compete ao Estado? Ao Estado tem que ter lei. Existe lei que, no país, tem uma lei federal que diz como é que tem que ser feito, qual é o controle do amianto.
Eu pertenço a um setor que é da construção civil, que é o que mais normas técnicas tem nesse país. Nenhum outro segmento tem tantas normas técnicas que nesse setor. É o único setor que tem um programa brasileiro de qualidade e produtividade no Habitat. Estou estranhando não estar aqui o Ministério das Cidades, que é quem controla todas estas questões. Nós temos um PBQPH, um Programa Setorial de Qualidade, onde está lá telhas, onde está lá a louça sanitária, onde está lá a caixa d'água. Né? Tudo tem que estar dentro de normas técnicas da ABNT, tudo tem que estar dentro dos testes feitos pelo Inmetro, dentro de laboratórios credenciados. Quer dizer, é um setor extremamente organizado, com lei e com definições muito claras. Se vai usar vermelho, preto, azul, isso quem tem que decidir é o consumidor. Cada vez mais o poder se transferiu de quem tem a matéria-prima, de quem tem a indústria, de quem vende para o consumidor. Hoje, quem tem poder no país, quem tem poder na atividade econômica, é o consumidor de forma bastante clara, sem dúvida nenhuma. Então, dentro do que eu me propus a trazer aqui, deixar bem claro que o varejo vai encontrar enormes dificuldades de repor este produto. O Brasil tinha uma tradição de telhas de barro. Uma atuação forte do meio ambiente trouxe uma diminuição de 15 mil olarias para 2.500 olarias hoje no Brasil. Elas queimavam as florestas, elas queimavam uma série de questões, tiveram que se adequar, esse mercado reduziu. Com isso, houve um crescimento mostrado aqui em números, das telhas produzidas, sem dúvida nenhuma, produzidas, e a telha de fibrocimento foi uma dessas que subiu. Que tenham concorrência, que haja concorrência, que seja permitido, através da regulação do Estado, que seja feita o produto adequado, né, regulado através de normas, através de programas setoriais de qualidade, através de medidas que o Estado pode tomar e que hoje já está extremamente regulamentadas. Você não pode fornecer para o Minha Casa Minha Vida se você não tiver normas técnicas, se você não estiver no Programa Setorial de Qualidade, regulado pelo Ministério das Cidades, com acompanhamento de todos os setores envolvidos na cadeia. É uma cadeia extremamente organizada, estruturada, né? Está lá, entra no site do Ministério da Cidade e lê lá o PBQPH. Às vezes é difícil de falar. Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat. É um programa que tem décadas, não é que inventaram ontem, tem décadas. É um setor organizado, é um setor que está estruturado. Então, nós não podemos, de alguma maneira, deixar perder essas estruturas, entender que existe um momento extraordinário, seja pela melhoria de renda, seja porque estamos com programas de construção habitacional popular avançando de uma maneira muito forte, e a oferta de produtos tem que ser liberada, ela tem que ser estruturada e deixe o mercado decidir. A questão se vai ser telha com amianto, se vai ser sem amianto, o consumidor tem que ser aquele que vai tomar a decisão. Ele tem acesso às informações, com certeza essa audiência pública vai ser acessível a essas pessoas, essas informações estarão sendo acessadas por um número muito grande de pessoas. Não tenho capacitação para falar sobre a questão médica, aprendi muito aqui com todos os expositores, né? Não tenho capacitação para falar sobre a parte de ciência, mas sem nenhuma dúvida me chama muita atenção o fato de há tantos anos, há 70 anos, o produto existir. Nós atuarmos como entidade há 48 anos e nós não temos nenhuma reclamação, evidência médica que possa ter havido qualquer problema do transporte da fábrica às nossas lojas, a comercialização do produto nas nossas lojas, das nossas lojas até que isso fosse instalado nas casas. Então, esse é um testemunho que eu gostaria de deixar, e deixar também bastante claro que a gente precisa ter muito claro que é uma decisão que envolve o dia de amanhã, as consequências que isso pode trazer para, efetivamente, o mercado como um todo. Dessa forma, encerro a minha participação, dizendo que, sem dúvida nenhuma, fico à disposição e
tenho certeza de que a revenda de material de construção vai poder contribuir sempre com estas informações, porque é um compromisso público da entidade. A entidade tem um compromisso público que, se houver qualquer evidência decidida por esse plenário ou por um plenário técnico de que isso causa problema, nós seremos o primeiro a orientar os nossos associados sobre as questões que podem vir a ser decididas e que possam causar algum prejuízo ou dano à saúde das pessoas que trabalham nessa cadeia que eu estou falando, que são as lojas de material de construção. Muito obrigado. Agradeço, doutor Cláudio, a sua exposição. Pergunto se o... Gostaria. Pois não, doutor Nádio. Apenas considerar alguns aspectos. Primeiro, que das exposições que foram trazidas aqui, já parece que são motivo mais do que suficiente, então, para a associação tomar as devidas providências, porque me parece que ficou mais do que evidente, até pela decisão e o conteúdo do científico e técnico do que foi trazido aqui até agora, que demonstra que essa cadeia, que basta buscar as informações, que elas estão bem disponíveis para demonstrar o risco à saúde pública e, portanto, seria uma grande iniciativa da associação da qual o senhor representa tomar as respectivas providências. Mas o que me chama a atenção também é esse tipo de terrorismo que diz que se não houver mais esse tipo de produto, vai acabar o mercado e que nós vamos acabar entrando numa crise. Eu diria um exemplo que com grande vantagem substitui, isso conhecimento de leigo, é a telha de zinco. Telha de zinco não fura com a chuva de pedra e tem o mesmo problema térmico e tem uma durabilidade extremamente maior e o preço não é tão significativamente diferente a justificar a não utilização dele. Quer dizer, o comércio tem essa e tem muitas outras opções a serem criadas e que, portanto, não justificam esse tipo de espécie de terrorismo que diz que a extinção da produção desse produto vai causar um colapso nacional, um colapso na produção, uma quebra generalizada. Me parece que não é esse tipo de reflexão que vai trazer aqui maiores resultados para, enfim, a análise dessa questão. Obrigado. Obrigada. É uma pergunta ou não? Não, é apenas uma colocação. Não é uma Foi pergunta. uma colocação. Desculpa. Eu passo a presidência dos trabalhos ao eminente ministro Ricardo Lewandowski. Muito obrigada. Boa tarde a todos. É um privilégio para mim poder participar mais uma vez desta audiência pública que eu reputo da mais alta importância. Eu já tive a oportunidade de presidir e de patrocinar audiência sobre as cotas raciais das universidades. Foi uma audiência altamente esclarecedora para a Suprema Corte e tenho certeza que essa também o será. Sem mais delongas, eu tenho a honra de convidar o senhor doutor Marco Sabino, que é médico especialista em medicina preventiva social pela Unicamp e também em ergonomia e sistemas de produção pela Universidade de São Paulo, que falará pela Associação Brasileira de Expostos ao Amianto, ABREA. O eminente especialista disporá até 20 minutos para a sua exposição. Muito obrigado, o senhor está com a palavra. Obrigado. Excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski, presidente da sessão, excelentíssimo senhor subprocurador-geral da República, doutor Rizzi, agradeço às senhoras presentes. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui presente, de estar tentando trazer subsídios para esse processo importantíssimo de decisório da Suprema Corte Brasileira em relação à questão do uso da lei, na lei paulista, né, do uso do amianto. A discussão que a gente vai trazer é a importância da notificação dos agravos à saúde relacionados ao amianto
e como elemento de enfrentamento do silêncio epidemiológico. A experiência vem de uma atuação em conjunto do Ministério Público do Trabalho, do qual eu sou médico perito há 17 anos, do Sistema Único de Saúde, Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, de Campinas, e do Ministério do Trabalho e Emprego. Eu queria também fazer uma declaração que eu não tenho conflito de interesse em relação à matéria. O custeio de todo esse trabalho é público. Também aceitei a indicação da Ebrea de forma voluntária e gostaria de, com todo o custeio feito integralmente por mim. O objetivo, então, é o que eu coloquei, de fornecer elementos nessa decisão em relação à constitucionalidade da lei paulista que bane o uso do amianto, inclusive a variedade crisotila. Essa discussão a gente vai estar fazendo em relação à atuação do Ministério do Trabalho e do Ministério Público, no sentido de que fossem emitidas as comunicações de acidente de trabalho, que são as CATs, que está na legislação previdenciária, a notificação prevista na CLT e também na legislação sanitária do Estado de São Paulo, como elemento de informação epidemiológica para as ações do Estado, inclusive cometidas ao Estado e aos empregadores na própria Lei 9.055, que também está em julgamento nessa Suprema Corte. E também a contribuição do Sistema Único de Saúde, no sentido de informar o Sistema Nacional de Agravos, a parte sanitária também, para que nós possamos ter exatamente sair dessa dificuldade de informação que estava crônica. O problema é exatamente essa situação, e também voltado-se para avaliar elementos de avaliação da atenção à saúde que está sendo fornecida pelos empregadores, né, cumprindo a Lei 9.055. Eu vou contar o caso das duas mais corporações que têm maior número de casos nos nossos sistemas, nas bases de dados que foram trabalhadas, começando com o caso da Brasilite. Em junho de 2004, o Centro de Atenção à Saúde do Trabalhador de Belém do Pará teve que denunciar ao Ministério Público do Trabalho a não informação do segmento de saúde e os resultados de exames de um contingente, né, de trabalhadores que estiveram expostos ao amianto naquela cidade. O MPT teve que ajuizar uma ação civil pública naquele mesmo ano e no sentido de compelir a empresa a passar a informar o SUS. Em novembro de 2005, houve a sentença nesse sentido. Essa ação corre, inclusive, atualmente no TST, mas a empresa já passou a informar frequentemente, né? Agora, naquela época era a Brasilite, agora a Sangoban. Ela também tem um inquérito civil na PRT de Campinas, 15ª região, e por denúncia também do Ministério do Trabalho. O que aconteceu? Em 2007, essa empresa firmou um termo de ajustamento de conduta, se abstendo, em definitivo, de uso do próprio amianto, parece-me que já tinham feito a transição no início da década de 2000, e a emitir comunicações de acidente de trabalho, que é um instrumento declaratório, em relação a 613 trabalhadores expostos que tiveram agravos à saúde compatíveis com o amianto. Elas foram entregues até 15 de fevereiro de 2008. Atualmente já são 702 as CATs, são casos de adoecidos, né? Num segmento de 6 mil pessoas, segundo dados do inquérito, para o Brasil inteiro, num total histórico de 55 mil pessoas desde o início da atividade econômica. Um TAC de abrangência nacional. E o trabalho intersetorial das 3 áreas, dos órgãos, permitiu, além da informação à Previdência Social, que as empresas já se compromissaram, também a informação do SINAM. Boa parte dos dados aqui que foram disponibilizados já são frutos desse tipo de atuação. No caso também, a Eternit, é importante também, que tem muita informação em relação a essa situação. A gente começa citando novamente o mandado de segurança que corre no STJ, que em 2006 permitiu, né, a partir da concessão da liminar, a não notificação, né, a não informação da questão do segmento de saúde e do resultado dos exames à empresa e mais 16 outras, que continuam usando amianto, né? E em descumprimento, na prática, nesse artigo 5º dessa Lei 9.055. Também tem a empresa Eternit um inquérito civil em curso na Procuradoria Regional do Trabalho, 2ª Região em São Paulo, a partir da denúncia do Programa Estadual do Amianto e Emprego, em novembro de 2005. A mesma empresa também assumiu
um compromisso de ajustamento da conduta em 2009, também para emissão de CATs, do que ela também entendia que eram agravos relacionados ao amianto. Esse TAC foi de abrangência na realidade local, a unidade que já não funcionava de Osasco, funcionou até 93, e essas CATs foram disponibilizadas pelo Ministério Público do Trabalho, ao CERES de Campinas, para um trabalho de sistematização e informação do SINAM, né? Segundo o que a gente também tem de informação, a partir sempre de inquérito civil e de atuação desse tipo de atuação do parquê, da ministerial, esse caso são 4.300 trabalhadores, de um total de 10.787 que passaram nessa unidade, né, e que funcionou até 93. Foram 1.588 acordos de instrumentos particulares de transação. Em relação à empresa, a Saint-Gobain, foram 1.300, né, e a partir disso nós estruturamos um estudo descritivo, bastante simples, mas pelo menos enfocando, tentando ajudar o cumprimento das funções do Estado nessa situação. E mostrando também, inclusive, a dificuldade de conseguir viabilizar até nessa situação. 702 CATs, ou casos da Saint-Gobain Brasilite, e 287 da Eternit. Cada CAT representa um trabalhador que pode ter um ou mais diagnósticos de adoecimento, é o que eu vou apresentar nesse sentido. Os resultados, rapidamente, a distribuição predominantemente de homens, né, trabalhadores do sexo masculino, tanto de uma quanto de outra. A distribuição das CATs segundo a faixa etária, a gente vê que, quando foi feito o diagnóstico, a grande maioria já passava dos 50 a 59 anos. Quer dizer, acaba sendo uma patologia que vai sendo encontrada na pessoa mais próxima da faixa etária dos idosos, inclusive. A maior parte casados, provavelmente constituídas famílias. Segundo a aposentadoria, a maioria, dados apenas da Saint-Gobain Brasilite, aposentados já, quase 2/3. Com relação às ocupações, foram basicamente as mais frequentes: moldadores, serventes e aprendizes. E o restante das ocupações são dispersando em várias outras. Mas tem algumas ocupações que nos chamaram a atenção. Por exemplo, auxiliar de contabilidade, contas a pagar, jardineiro, conselheiro administrativo, auxiliar de cozinha. Isso são dados declaratórios das próprias empresas, que adoeceram com agravos relacionados à exposição a esse mineral. Aqui está um pouco pequeno, mas é importante entender que em vermelho se encontra o número de diagnósticos, quando foram feitos os diagnósticos, e em azul, quando eles foram efetivamente notificados em cumprimento à legislação. A gente vê que havia informação desde, pelo menos, o final da década de 90, e ela só se consubstanciou em dados efetivos para a ação de vigilância e do Estado, a partir dos TACs. A mesma coisa em relação à empresa ou à corporação, né, da Saint-Gobain Brasilite, né? Também a partir desses dados dos TACs que foram de 2007 e de 2009. O tempo de exposição, conseguimos, não de todos, né, mas a maior parte tem até 12 anos de exposição com adoecimento. Com relação ao tempo de latência, entendida entre o início do vínculo, que é registrado na CAT, e a eclosão, o aparecimento do agravo à saúde, a maioria de 31 a 40 anos para ter o diagnóstico, confirmando na prática os demais resultados que foram apresentados ao longo do dia de hoje. Com relação aos diagnósticos, a maioria em ambas as empresas foi de placas pleurais, com os casos em seguida de asbestose, mesotelioma e câncer de pulmão. Das 989 pessoas, 110 tinham 2 diagnósticos, por isso 1.099 no total. Os 68 na Saint-Gobain, também predominante asbestose e placas pleurais, a doença associada, e na Eternit também, só que em 42 casos. Com relação à questão do uso controlado, eu registrei de um acórdão do TRT da 2ª Região, pela questão do contraditório, para a defesa e devido ao processo legal, eu achei importante a fonte.
Registre-se que o médico da Associação Brasileira do Amianto, ABRA, ao ser questionada sobre os casos de vítimas do amianto em Osasco, especialmente de ex-funcionários da Eternit, respondeu que a Eternit em Osasco começou suas atividades nos anos 40 e, naquela época, usou-se o amianto de maneira indiscriminada, sem controle, e, obviamente, as pessoas trabalharam nesse período e começaram a ficar doentes. Esclareceu que, a partir de 1980, essa é a data importante, que a mineração e as fábricas de fibrocimento começaram a adotar controles de poluição dentro do ambiente fabril. Então, atualmente, todos os casos de doentes que a gente encontra são trabalhadores que ficaram expostos nos anos de 60 e 70. É um processo de 2006, provavelmente colhido na fase de instrução em primeira instância. Então, é importante porque demarca uma situação que nós acabamos encontrando nessa base de dados, pelo menos 21 casos, cujo início de vínculo foi após o ano de 1980. São diagnósticos, inclusive, das próprias empresas, a maior parte de placas pleurais, mas com casos de asbestose, pelo menos 2, e câncer de pulmão. Realmente não é tão fácil conseguir os achados, mas a gente tem se esforçado. Eu queria passar para as conclusões, salientando que, nesse conjunto de trabalhadores com adoecimento relacionado ao amianto, encontrou-se predomínio do sexo masculino, entre 50 e 69 anos de idade, casados e aposentados, a maioria, boa parte, serventes, aprendizes e montadores. Entre 99 e 2007, houve diagnósticos de agravo à saúde relacionados ao amianto, mas sem registro da CAT, na maioria, pouquíssimas. Entre 2008 e 2010, após os TACs, houve aumento significativo da emissão das CATs. Predomínio de tempo de exposição de até 12 anos, tempo de latência entre 31 a 40 anos para aparecimento do diagnóstico. Destaca-se o predomínio de placas pleurais, seguidas de asbestose, mesotelioma e câncer de pulmão. E nas associações, as placas pleurais com asbestose. Ainda, eu acho que uma mensagem importante, que apesar da existência, da prévia existência de informações sobre a morbidade de grande contingente de pessoas expostas ao amianto, nesse setor do fibrocimento, tais informações somente vieram à luz de forma ampla, geral e passível do Estado de trabalhá-las após a intervenção do Ministério Público do Trabalho, por meio dos termos de ajustamento de condutas. Eu queria, em termos de considerações finais, a insuficiência na notificação dos agravos e do segmento de saúde está associada a uma invisibilidade social e sanitária, com redução ou perda de segmento dos trabalhadores expostos ou adoecidos, inclusive não só entre os trabalhadores, como os profissionais de saúde, o próprio sistema todo, que deveria fazer a vigilância e preservar a saúde das pessoas. Também, em relação à própria base de dados, uma consulta simples às bases de decisão em segunda instância nos tribunais do interior de São Paulo, né, já evidencia vários casos que estão, ainda que sub júdice, mas que já tem decisão em segunda instância confirmando outros casos que não estão inseridos nessa base. Ou seja, tem mais casos. E que, se confirmados, né, gerariam novas CATs, novas comunicações de acidente de trabalho à Previdência e ao Sistema Nacional de Agravos de Notificação. Outra questão que chama a atenção também, que existem agora, né, claramente, outros tipos de cânceres mais recentemente associados ao amianto, como o de laringe e o de ovário, e sem previsão clara de ações, por exemplo, de segmento de saúde e de investigação, apesar do que prevê a Convenção 62 da OIT, e também apesar do que prevê a Convenção 139 da OIT sobre carcinógenos, agentes cancerígenos, que garante aos trabalhadores o segmento de exames médicos necessários, inclusive pós-emprego, para quando há a prévia exposição nessa situação. Uma outra constatação, que a aplicação do artigo 5º dessa Lei 9.055, via aquela portaria do Ministério da Saúde, que está sub júdice, ela está sendo questionada e, em não sendo aplicado, na prática, o dispositivo legal, isso impacta no não reconhecimento da realidade epidemiológica dos agravos à saúde dos trabalhadores. E também considerar os custos, né, enormes que a gente vem vendo para as pessoas, né, para a Previdência Social, para o Sistema Único de Saúde, que já foi apresentado, mas a questão é que a gente está lidando assim, com pessoas que estão adoecidas, né? São pessoas que estão ou morrendo ou sofrendo e que também convivem com a questão da dúvida em relação ao seu prognóstico, à sua condição de saúde. Só terminando também, um dado que me foi passado pela Fundacentro, que a grande maioria
dos trabalhadores, no Brasil, em relação à higiene ocupacional, não se encontra apenas aproximadamente 11% sobre programas efetivos e adequados de higiene ocupacional, como foi apresentado anteriormente. Particularmente como médico perito do Ministério Público, há 17 anos, eu trabalhei 10 anos nessa área de meio ambiente e trabalho, rarissimamente eu encontrei um laudo de higiene ocupacional adequadamente e corretamente feito, com a amostragem, como ela deve ser feita, e validação completa. Então, imaginar essa situação espraiada para todos os brasileiros, me perdoe, mas é uma questão de como a gente aprende na ergonomia, o trabalho real e o trabalho prescrito, é o mundo real e o mundo prescrito. Então, acho que as decisões dos tomadores de decisão, no caso nossa, a Suprema Corte, muito respeitosamente, a gente entende que entenda e avalie também nesse sentido. E outra, uma situação final, né, uma observação que nos saiu agora nessa discussão, ainda que, vamos estar conseguindo dar moradia para 5 milhões de unidades habitacionais para a população, mas tem que ser à custa de disseminar um produto cujo ciclo de vida do produto apresenta todas as vicissitudes e os contextos que foram apresentados hoje aqui? Precisa necessariamente ser? É isso que eu queria apresentar. Eu agradeço a atenção e estou à disposição para perguntas e esclarecimentos. Eu agradeço a claríssima exposição do Dr. Marcos Sabino e eu me permitiria fazer uma pergunta também à Vossa Senhoria. Eu verifiquei num dos gráficos que Vossa Senhoria apresentou que o tempo de latência da doença, salvo se eu estiver enganado, é de 30 a 40 anos, ou de 31 a 40 anos, não é isto? Isso. É o tempo de incubação ou de latência. Seria basicamente nesse sentido. Então, eu pergunto, é possível estabelecer cientificamente uma relação de causa e efeito entre a exposição ao amianto e a ocorrência dessas várias doenças, tendo em conta um período de latência tão grande? É possível excluir categoricamente outros fatores genéticos ou ambientais que também possam, nesse lapso temporal, que é bastante dilargado, ter causado essas doenças? Ou seja, os senhores pesquisadores fizeram uma comparação com algum grupo de controle? Quais os critérios científicos utilizados para determinar de forma tão categórica esta relação de causa e efeito? Excelência, só esclarecendo um pouco, as fontes, nesse caso desse estudo, é um estudo descritivo, eles são declaratórios da própria empresa. Na realidade, por trás da declaração existe uma avaliação, um estabelecimento de uma associação e a declaração pela empresa. Então, nós não trabalhamos exatamente nesse contexto. Sim. Mas, com relação ao estabelecimento desse nexo causal ou concausal, a exposição gera o que a gente chama, nessa área ambiental, de um risco adicional de adoecimento. E a exclusão do amianto, por exemplo, existem critérios, como o professor Algrante colocou, em relação à causalidade, em relação ao câncer de pulmão e o amianto como participante. Conforme a doença, o mesotelioma é muito mais associado. As placas florais costumam ser bastante típicas também, e, aliás, é a grande maioria. Então, na realidade, do ponto de vista de vigilância e de cuidado com a saúde pública, com a saúde do trabalhador, a intenção nossa é não entrar, é a presunção diagnóstica para orientar as ações, nesse sentido. E é isso que nós estamos tentando apresentar aqui. Pois não, eu agradeço muito a sua intervenção, indago se alguém tem mais alguma dúvida. Em não havendo dúvida ou nenhuma contribuição mais, eu declaro encerrada esta sessão, agradecendo a presença de todos e as manifestações dos oradores que se sucederam na tribuna. Agradeço em especial a presença do doutor Mário José Guise, que representa o Ministério Público Federal, e anunciar que nós retomaremos a nossa sessão no próximo dia 31, sexta-feira, às 9 horas da manhã. Muito obrigado, está encerrada a sessão.